Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta aula. Hoje nós trataremos de três estéticas importantes: do parnasianismo e do simbolismo na literatura e do impressionismo nas artes. Vem comigo! Bom, conforme eu já mencionei, hoje nós veremos na literatura o parnasianismo e o simbolismo. São duas estéticas que acontecem praticamente ao mesmo tempo, com uma diferença pouca entre uma e outra aqui em cenário nacional. E elas têm uma vigência, uma duração também muito próxima. O parnasianismo vai mais ou menos até 1922 e o simbolismo até 1920. Muito bem, na aula de hoje nós veremos as características de ambas as estéticas literárias, veremos as suas expressões e também veremos a expressão artística, no caso do impressionismo. E veremos também as questões do Enem. O contexto europeu, em relação aos acontecimentos mundiais, não repercute nas estéticas parnasianas e simbolistas, como vocês verão. No entanto, nós não podemos ignorar os acontecimentos artísticos deste período na Europa. Nós temos ali na literatura a publicação de Flores do Mal, de Charles Baudelaire, de 1857. É claro, tanto o simbolismo quanto o parnasianismo vão ocorrer antes na Europa e depois é que essas manifestações surgem no Brasil. E além da publicação de Charles Baudelaire, que inaugura o simbolismo na Europa, nós também temos a publicação da revista Le Parnasse Contemporain em 1866, que vai inaugurar a estética parnasiana. Vejam que na Europa o simbolismo acontece antes, em 1857, e quase 10 anos depois é que o parnasianismo vem à tona. Diferente no Brasil, em que o parnasianismo aparece primeiro e 11 anos depois é que o simbolismo surge como uma estética aqui em solo nacional. No campo das artes, na Europa, nós temos o período da Belle Époque, que vai de 1871 a 1914. É um período marcado pelas teorias filosóficas do período, conforme a gente já apresentou e discutiu na aula anterior do realismo e do naturalismo. E é um período também de paz, de tranquilidade, que vai ser interrompido, infelizmente, com a Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque se configura como um momento de grande efusão artística. Nós temos diversos pintores, escultores. A Belle Époque é marcada, então, pelo progresso técnico-científico e termina então em 1914. Dentro deste movimento, que vai nos interessar agora, falando do parnasianismo e do simbolismo, é a estética impressionista, que vai acontecer primordialmente no campo das artes plásticas, conforme nós veremos na aula de hoje. Observem já a tela Impressão de Claude Monet, porque é ela que vai dar origem ao impressionismo. Percebam aqui algumas características que contrariam os elementos realistas e naturalistas vistos na última aula. Nós temos aqui uma impressão, uma imagem que sugere que os seus contornos não são nítidos. Então, vejam já algumas características do impressionismo e veremos depois alguns artistas em solo nacional. Vamos então ao contexto literário do período, vamos compreender as características do parnasianismo. Muito bem, o parnasianismo se caracteriza pela retomada dos valores greco-romanos. Lembra na nossa aula lá do arcadismo, em que há essa retomada? Muito bem, aqui novamente o ideal de beleza, razão e perfeição volta a estar em alta. É importante a gente ressaltar o seguinte, que se no arcadismo nós tínhamos uma menção à Arcádia, que é uma região da Grécia, aqui nós vamos ter outra menção ao Parnaso, que também é uma região grega. Percebam, inclusive, que este ideal artístico, que vai influenciar a literatura, ele persiste. Em vários momentos da nossa história, essa retomada greco-romana volta e este ideal de belo, racional e perfeito é muito presente ainda hoje na nossa sociedade. Diante de manifestações artísticas que contrariem este ideal de beleza, de razão e de perfeição, muitas pessoas vão dizer que determinado quadro ou determinada manifestação artística não se configura como arte.
porque não aceita uma expressão artística fora deste padrão, deste ideal greco-romano. E isso é algo que a gente precisa refletir, porque as próximas aulas tratarão, por exemplo, das vanguardas europeias, da primeira geração modernista, e elas são muito cobradas no Enem. Então é preciso que você desconstrua este ideal de arte bela, racional e perfeita e agregue também legitimidade a outras manifestações artísticas que fujam deste ideal. Afinal de contas, elas também fazem parte do nosso conjunto artístico, tanto nacional quanto mundial. Bom, além dessa retomada greco-romana, nós vamos ter uma poesia descritiva, objetiva, impessoal e universal. Nossa, Lídia, o que é isso? Nós temos ainda funcionando uma mentalidade realista e naturalista. Nós também temos aquelas ideias filosóficas positivistas postas neste período histórico, tanto na Europa quanto no Brasil. E é claro que a poesia, de algum modo, esta inclusive racionalista, vai se pautar por essas características e vai se deixar influenciar. Então, uma poesia descritiva é uma poesia que busca descrever algo, um objeto, por exemplo. A poesia objetiva e impessoal, ela tende a não tratar de sentimentos, porque ela foge da subjetividade, ela foge do eu lírico, dos sentimentos postos daquela pessoa, daquele sujeito, certo? Muito bem. Então a poesia vai buscar tratar, inclusive, de temáticas universalistas, de temas que vão falar de assuntos que são gerais e que não são íntimos do sujeito. Percebam então que essa poesia objetiva ela é uma reação contrária à subjetividade romântica, né? Conforme eu já mencionei. Nós temos uma lírica racional que evita o uso do eu lírico, que busca descrever um objeto ou uma situação também. Nós temos como temáticas universalistas a própria poesia, então há aqui a metalinguagem, a poesia falando da poesia, e nós temos também a beleza como uma temática universal. No que diz respeito à construção da poesia, ela é formal. Isso significa que o artista não tem liberdade para escrever seus versos fora de um script, fora de regras muito bem pontuadas. Então nós vamos ter o formalismo como uma característica marcante da estética parnasiana, da poesia do período de modo geral, porque durante esse momento não era considerado poeta aquele que não conseguisse se expressar ou expressar sua poesia dentro das características métricas, rítmicas, temáticas daquele período, daquele contexto artístico. Então, por exemplo, geralmente as poesias eram escritas em sonetos, que são 2 quartetos e 2 tercetos, com uso de sílabas métricas. O soneto geralmente é com 10 sílabas métricas ou 12. Nós temos esquema rítmico, nós temos rimas ricas, que são palavras de classes gramaticais que rimam, como verbo e substantivo, adjetivo e verbo, diferente das rimas pobres, que são aquelas que rimam palavras de mesma classe gramatical, verbo com verbo, substantivo com substantivo. No caso, são rimas mais fáceis de serem realizadas. Então, a poesia fora de todo esse script, ela não era considerada uma poesia de alta categoria. Não se preocupe, porque o Enem não vai cobrar esse formalismo que vai constituir a estética parnasiana, por exemplo. Mas é importante que você saiba que para produzir este tipo textual poético, o artista, o poeta, precisa se submeter a todas essas características que vão engessar a poesia. Inclusive, isso é muito importante para você entender o movimento da primeira geração modernista, porque é justamente contra a este encarceramento normativo da poesia que os modernistas vão lutar contra. Eles vão defender a liberdade de expressão, porque os parnasianos vão defender a poesia posta a partir deste modelo engessado. E os modernistas não, eles querem expressar a sua poesia sem regras, tá? Então, claro, isso é um dos preceitos fundamentais da primeira geração modernista. Então é importante que vocês compreendam
que o parnasianismo vai ser combatido logo mais. Bom, a poesia, então, ela é elitista e excludente. Por quê? Porque só quem é poeta, estudioso de academias, de belas artes, por exemplo, é que vai dar conta de escrever uma poesia metrificada, com um vocabulário selecionado, rico, dicionarizado, aquela poesia difícil de ser entendida, em que você precisa abrir um dicionário para achar um sinônimo que tenha exatamente aquele tamanho de sílaba métrica. Porque, conforme eu já expliquei numa aula lá atrás do romantismo sobre a sílaba métrica, ela é o tamanho de cada sílaba sonora, fonética que tem numa linha de um determinado verso. E o conjunto de vários versos metrificados que vão construir uma estrofe é que vão dar esta caracterização normativa para a poesia. Bom, indo adiante, o parnasianismo é também conhecido como a estética que defende a arte pela arte. Isso significa que os parnasianos vão dizer que a arte ela não deve ter uma função social, uma função moral, uma função pedagógica. A arte ela deve existir por ela mesma, abordar apenas si mesma. Então, fecha a poesia, a literatura em si mesma e não abre para outras possibilidades. Mais uma vez, é posto um lado excludente da expressão artística. Nada impede que o artista se baseie nesse princípio, mas é importante abrir essa vertente, porque a arte ela pode sim dialogar e ter outras funções além de si mesma. Bom, neste viés, o poeta parnasiano ele é considerado como um joalheiro, ele é tido como um ourives, como uma pessoa, um profissional que vai lapidar as palavras, assim como um joalheiro pega uma pedra e a lapida, traz ali, tira aquele caráter bruto da pedra e traz todo aquele brilho, todo aquele polimento e demais desenhos, né, que a lapidação possibilita. Ainda nós temos como característica do parnasianismo o mito da Torre de Marfim. Este mito diz respeito que o poeta parnasiano, para conseguir elaborar tamanha preciosidade poética, ele precisaria se ausentar do meio social, ir para sua Torre de Marfim e lá, sem o barulho, sem os incômodos, produzir tamanha preciosidade artística através da palavra. Bom, essas características parnasianas vão demonstrar a produção artística literária do período, como vocês podem perceber, e eu digo que ela é elitista porque ela é apenas desenvolvida na mão de artistas que têm condição de estudar, de se aprimorar, de aprofundar dentro do cenário linguístico. Diferente dos pobres mortais que não têm este acesso, então eles não seriam considerados poetas, porque eles não teriam a técnica para poder utilizar a métrica, o esquema rítmico, as rimas ricas, enfim. Nós temos a tríade parnasiana, que são os três autores mais representativos dessa estética no Brasil, que são Raimundo Correia, Alberto de Oliveira e Olavo Bilac. O Olavo Bilac é tido como príncipe dos poetas, ele ganha esse título em 1902, se não me engano. Depois, em outro momento, o Alberto de Oliveira também o recebe, mas anos depois. O Olavo Bilac, ele é o mais representativo desta tríade. Aqui nós temos um trecho que vai demonstrar algumas dessas características parnasianas. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então aqui nós temos o eu lírico dizendo que ao escrever ele imita um joalheiro, um ourives, justamente porque ele vai tentar fazer com o poema o que o ourives faz com o ouro, né? No caso, entalhar aquele metal precioso. Outro trecho. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então aqui nós temos trechos do Profissão de Fé, que é um poema do Olavo Bilac. Na última
estrofe demonstrada, nós temos como musa inspiradora não uma mulher, mas a forma. Isso significa que a forma de fazer poesia é a amada do poeta parnasiano. Percebam, então, como ele vai buscar fazer a rima perfeita, engastar ali, né, a rima como um rubim e trabalhar, ó, torce, alteia, lima, aprimora a frase de maneira que ela se torne uma joia preciosa. Por quê? Porque a amada do eu lírico parnasiano é a forma. É o ato de transformar o poema dentro deste esquema métrico. Vejamos o número de métrica da primeira estrofe do Profissão de Fé que eu trouxe para essa aula. Percebam. Invejo ourives quando escrê, 8. Imito amor, 4. Com que ele em ouro alto relê, 8. Faz de uma flor, 4. Vejamos o próximo. Torce, aprimora, alteia ali, 8. A frase, enfim, 4. No verso de ouro engasta rim, 8. Como um rubim, 4. Assim procedo, minha pen, 8. Segue esta nor, 4. Por te servir, deusa seren, 8. Serena for, 4. Todo poema que tem muito mais estrofes é composto de 8 sílabas e 4 sílabas. 8 e 4, 8 e 4, ao longo do texto. Nós podemos perceber várias rimas ricas aqui postas, como, por exemplo, lima e rima, nós temos um verbo, limar, então, lima, e rima, que é um substantivo. Nós temos também pena, que é um substantivo, serena, que é um adjetivo, escrevo e relevo, enfim, nós temos várias rimas ricas ao longo deste poema, como vocês podem perceber. Essas, então, são as características primordiais do parnasianismo. Vamos agora a uma questão de 2013 do Enem, para que vocês possam perceber como que o Enem cobra o parnasianismo. Então, nós temos um poema chamado Mal Secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora n'alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Então vejamos este soneto do Raimundo Correia. Vamos ao enunciado. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por grupo social. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza os sentimentos de inveja. D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. E E. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Bom, diante desse texto, embora ele seja construído por muitas inversões, eu imagino que vocês possam ter compreendido que o eu lírico, assim como o enunciado já menciona, trata de uma questão social que é relativa à aparência. Nós temos, por exemplo, na primeira estrofe, mencionada que se nós conseguíssemos ver estampado todo o sofrimento da alma, né, todo o sofrimento que tem ali no coração, talvez uma pessoa que nos cause inveja nos causaria piedade, justamente porque as pessoas elas aparentam aquilo que elas não são, e as nossas redes sociais hoje vêm para
reforçar essa ideia do mal secreto que o Raimundo Correia coloca neste soneto. E ele vai dizer então que as pessoas têm um inimigo, uma chaga cancerosa, uma dor, uma tristeza profunda, e que muitas vezes as pessoas que estão ali rindo, por trás elas estão sofrendo, né? E insistem em se fazer felizes aos olhos da sociedade. Então a resposta que demonstra isso, justamente porque é o que o enunciado pede, para que vocês observem qual alternativa reflete a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade, só pode ser então a alternativa A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Ele dissimula as suas tristezas, angústias, decepções e vai sempre se mostrar feliz, alegre, em uma posição sempre favorável, de maneira que as pessoas tenham uma visão dissimulada sobre, de fato, aquilo que ele é. As demais alternativas não vão dialogar com o enunciado e o poema. A B diz que o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado. Não, as pessoas querem esconder, não querem mostrar as suas fraquezas, as suas dores. A C diz que a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza a inveja. Não. A D diz que o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Sim, conduz, mas não é isso que o poema trata, né? Essa letra D não dialoga com o poema e com o enunciado, embora ela seja verdadeira. A letra E diz que a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Olha, o poema mostra que há essa transfiguração. No entanto, não vai dizer que isso é um artifício nocivo ao convívio social. Ele vai dizer que isso é um comportamento social que existe. Ou seja, muitas pessoas escondem os seus problemas para não demonstrá-los ao conjunto social. Isso é uma prática, inclusive, comum. É uma prática social. No entanto, o texto não diz que é nocivo. O texto diz que se nós conhecêssemos intimamente a dor, o sofrimento do outro, este conhecimento a respeito do que o outro sente nos causaria piedade e não inveja. Ok? Vamos agora conhecer as características do simbolismo, que é uma estética literária muito diferente do parnasianismo, como vocês vão observar agora. Enquanto o parnasianismo busca ser contido, racional, descrever um determinado objeto ou relatar uma questão social, como o poema agora que nós vimos, o simbolismo ele busca resgatar a subjetividade. Ele retoma a subjetividade numa reação contrária a este racionalismo, ao próprio realismo posto. O simbolismo, ele busca olhar o íntimo do sujeito, as suas emoções, os seus sentimentos, e ele vai acontecer justamente para contrariar essa onda racionalista, realista que está posta. Então vocês podem dizer, Lídia, há uma retomada do romantismo, então? Sim e não. Sim, porque o simbolismo valoriza as emoções íntimas do sujeito. Ele trabalha com a sensibilidade, com a subjetividade, as particularidades do eu. No entanto, o simbolismo ele não busca idealizar as pessoas, os amores, as situações, a sociedade. O simbolismo ele busca olhar para dentro de si e ele faz esse movimento mais através de uma espiritualidade, de uma religiosidade, de um olhar transcendental. Então é muito comum na poesia simbolista o culto ao vago, ao etéreo, a mistura de sensações. Ali nós não vamos ter uma mulher idealizada, o homem como o herói, não, nós vamos ter o olhar do indivíduo para o etéreo, para o místico, para a religiosidade, espiritualidade, certo? Então, aqui neste culto ao vago, ao etéreo, como marca da escrita simbolista, nós vamos ter uso recorrente de reticências, justamente porque as reticências dão este sentido de vaguidão, de sentido aberto, que não se completa, um sentido vago. Isso significa que as poesias simbolistas elas serão permeadas por essas reticências, porque elas querem deixar algo vago, algo no ar, para que você estabeleça o sentido. Essa mistura de sensações, ela diz respeito à sinestesia.
Lembra o que é a sinestesia? A sinestesia é a mistura dos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Então imaginem um poema em que estes 5 sentidos são misturados. Ao mesmo tempo em que você sente o odor de uma música, você consegue tatear algo que é etéreo. Então imaginem estes recursos sinestésicos ao longo de várias poesias simbolistas. Não se preocupem se essas poesias não forem compreendidas tão pontualmente ou de forma objetiva como as demais que vocês viram até aqui, justamente porque elas não têm esse objetivo de se fazer compreender de forma racional e objetiva. Elas tendem a simbolizar, como o próprio nome da estética já sugere, e como eu disse, deixar algo vago, algo aberto. Então, este é o intuito do simbolismo, é uma reação contrária mesmo ao realismo e às estéticas ali presentes e também às filosofias do período. Aqui no simbolismo, o corpo é tido como cárcere da alma, como uma prisão do espírito. Então a morte é tida como uma liberação, uma libertação do espírito. Isso também é uma característica do romantismo, a morte como alívio. Então, através do sonho e da morte, o corpo se liberta de uma prisão. Só que o simbolismo ele enxerga isso com uma perspectiva mais espiritualista, diferente do romântico, que ele leva essa questão mais para a idealização do sentimento amoroso. A poesia simbolista, como é próprio do período, também vai apresentar o formalismo, também tem esquema métrico e rítmico. Porque, como eu falei, naquele período, quem não se submetesse a este formalismo não era considerado poeta. Então, infelizmente, muitos poetas precisavam se submeter a este formalismo para serem considerados poetas. Era como se fosse o mínimo, o básico. Olha, você quer ser poeta, então domine as sílabas métricas, os esquemas rítmicos e se expresse dentro dessa caixinha de regras. Além deste formalismo, a poesia simbolista ela também é repleta de musicalidade. Nós vamos perceber o som presente nos seus versos, nas estrofes, justamente porque a musicalidade faz parte da sinestesia. É uma das partes sinestésicas, a relação com o som. E essa musicalidade ela vai se dar através de outras duas figuras de linguagem. A aliteração, que é a repetição de consoantes, e a assonância, que é a repetição de vogais. Logo, vocês vão perceber um exemplo de como essa repetição de consoante e vogal traz sonoridade para o texto. A poesia ela vai valorizar então o inconsciente, o onírico, ou seja, o mundo dos sonhos. Vai trabalhar também o transcendental e vai, claro, com isso, se opor à realidade. Se o sujeito simbolista olha para o inconsciente, para o sonho e para o transcendental, é justamente porque ele não quer olhar a realidade ali presente, ele foge dessa realidade, que também é uma característica bem próxima do romantismo, só que é feita por outra forma, justamente porque aqui nós vamos ter um olhar místico que considera a espiritualidade de modo geral. Ainda na poesia simbolista, o seu vocabulário ele vai remeter à cor branca, aquilo que vai trazer uma forma esbranquiçada, uma névoa ou qualquer outro vocabulário que remeta à cor branca, à transparência, a algo enevoado, porque é como se essas brumas, essa névoa, essa neblina trouxesse esse caráter vago, místico, algo que você olha, mas não consegue ter uma visão nítida daquilo que está atrás da névoa, da neblina. Então, o vocabulário simbolista, ele traz essa menção à cor branca, ao que é transparente, leitoso, justamente para trazer essa névoa diante do seu olhar. É como se essa névoa estivesse entre o seu olhar e a imagem que você devesse assistir ou o som que você devesse ouvir, enfim. Ainda este vocabulário, ele, como eu mencionei, é voltado à temática espiritualista e mística. Então, vocês vão perceber um vocabulário voltado para a religiosidade, independente, sem um credo específico.
Então, não é uma poesia católica, necessariamente, embora elementos do catolicismo se façam presentes. Os poetas principais são o Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães. É importante levar em consideração que Cruz e Souza é um poeta negro. Ele é filho de ex-escravos, é criado pelo ex-senhor de seus pais. Inclusive, este ex-senhor dá o sobrenome Souza a ele e o educa. E diante desta tutoria, o Cruz e Souza se desenvolve grandemente, se torna um intelectual e uma pessoa altamente capacitada, não só dentro da estética artística, literária, mas também como um profissional na vida social. No entanto, ao participar de um concurso público da Promotoria de Laguna, ele é impedido de assumir o cargo porque ele era negro. Então, a questão racial impede Cruz e Souza de se desenvolver plenamente, de exercer a sua cidadania. E ele, infelizmente, morre muito cedo, aos 36 anos, depois de uma vida muito sofrida, de muitas negativas sociais. Vejamos aqui alguns trechos da sua poesia. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Neste trecho vocês podem perceber o corpo como cárcere da alma, de maneira que o corpo aqui é também um calabouço, um cárcere, e que a alma sussurra nas grades deste cárcere, deste calabouço, olhando imensidades, como se essa alma tivesse presa diante de um cenário de liberdade e não pudesse desfrutar de toda essa grandeza, de toda essa maravilha presente na natureza. Percebam também a musicalidade. O uso do som que remete ao S é muito marcado, como por exemplo, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço. Aí depois tem imensidades, mares, estrelas, tardes. Vão trazer aí a repetição de consoantes. Nós temos também a repetição do R, muito marcado neste trecho. Cárcere, presa, trevas, entre, grades. E isto também é uma repetição de consoantes denominada aliteração. E também as vogais A e E são mais frequentes nesse trecho, como vocês podem perceber, demonstrando a assonância dessas duas vogais. Vejam agora outro trecho. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Vejam aqui a musicalidade presente no S, com a musicalidade através do recurso da literação. Vejam as reticências que deixam o sentido em aberto. Vejam o vocabulário que remete à cor branca, algo enevoado, como alvas, brancas, claras, luares, neves, neblinas, cristalinas. Todas essas palavras remetem à cor branca, ao esbranquiçado, certo? E temos aqui um poema do Alfonso de Guimarães, intitulado Ismalha. Este poema narra a Ismalha que está numa torre, e diante dessa torre ela tem duas luas, uma no céu e outra refletida no mar. Vejamos então a leitura deste poema. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Então, como vocês podem compreender, a Ismalha abre os braços e se joga num gesto de libertação do espírito. Percebam aqui essas características simbolistas. Nós temos a questão do inconsciente com a loucura, nós temos a questão do onírico, quando é dito que ela se põe na torre a sonhar, mostra inclusive no sonho em que ela se perde,
Então mostra, inclusive, as questões do inconsciente, do onírico, que se opõem à realidade, justamente porque ela está enlouquecida, ela saiu de uma realidade, né, exposta, para entrar em outra que era dela. Então, diante da sua loucura, a Ismália comete o suicídio. Vejamos agora como que o Enem cobra o simbolismo em sua prova. Temos aqui uma questão de 2009 com o poema Cárcere das Almas, do Cruz de Souza. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atroz funéreo, nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Vejamos então o que o Enem cobra diante deste poema, deste soneto de Cruz de Souza. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas de Cruz de Souza são: a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. B. A prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. D. A evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. E. A liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Bom, diante deste poema, qual alternativa responde o enunciado a respeito dos elementos formais e temáticos? Percebam que são dois pontos que devem ser observados na poética do Cárcere das Almas. A forma, que corresponde ao formalismo, que diz respeito à métrica e à rima, e ao tema. Então, são dois elementos característicos da poesia simbolista. E eles, então, relacionados ao contexto cultural do simbolismo, são encontrados em quais alternativas? É a letra C. O refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais, justamente porque aqui há uma visão espiritualista, mística, com o transcendental. Isso dá esse caráter metafísico, e os temas universais são relativos à morte, à espiritualidade, que são temáticas que tocam todos os lugares. O sofrimento, os questionamentos interiores, tudo isso vai fazer parte da temática simbolista, que também é uma temática universal. Todos os seres humanos se questionam a respeito para onde vão, de onde vieram, ou tem ali uma questão relativa com a espiritualidade de maneira geral. As demais opções não vão dialogar com o enunciado e a estética simbolista. Percebam que o Enem não quer saber a respeito de quantas sílabas poéticas existem em cada estrofe, em cada verso, não. Ou se tem uma rima rica ou esquema rítmico, não. Ele já pressupõe que você sabe que o simbolismo toma como base o formalismo, conforme eu já expliquei, e que aborda uma temática voltada para a espiritualidade, para temas transcendentais e universais, conforme a gente já tem discutido. Então vejam aqui a letra A, por exemplo. A opção pela abordagem em linguagem simples e direta. A linguagem simbolista não é simples e direta. Ela usa inversões e ela também utiliza do vago, do impreciso, e isso não é uma linguagem direta, pelo contrário. Embora sim ela aborde questões filosóficas, mas ela não é simples nem direta. A letra B diz que há a prevalência do lirismo amoroso, intimista. Aqui não tem o lirismo amoroso, a gente não tem um sujeito apaixonado que declama o seu amor, e nem é em relação à temática nacionalista. Não, aqui ignora-se a questão do nacionalismo. A D diz que
Há então a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social. Não, ele está preocupado com o interior do sujeito, com a questão espiritual, do corpo como cárcere, como um calabouço, enfim, que está ali sofrendo. A letra E diz que a liberdade formal, não temos liberdade formal. Aqui ainda temos a poesia dentro de uma caixinha, dentro de uma forma, tá? Engessada. Nós vamos ter a liberdade formal depois da primeira geração modernista, em que os artistas daquele período vão lutar pela liberdade de expressão. Então não tem liberdade formal da estrutura poética que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. Não, aqui a temática ela é intimista, ela se volta para o eu, e não para elementos comuns do dia a dia, conforme aqui temas do cotidiano. E a única alternativa que pode melhor responder o enunciado diante deste poema é a letra C, o refinamento estético da forma poética, porque nós sabemos que tem métrica, que tem esquema rítmico, e o tratamento metafísico de temas universais, justamente porque vai abordar aí a questão da espiritualidade, que está além da nossa realidade, do nosso convívio social mais direto, palpável. Ok?